Olá, eu sou o Andrei Lane, criador do canal Back to Basics no YouTube, fotógrafo e professor de fotografia. Eu estou aqui hoje nesse Congresso Nacional do Fotografia DG para ter uma conversa franca com vocês a respeito de retratos para o mercado corporativo, profissionais liberais em estúdio. Então, bora evoluir? Mas esse tipo de fotografia é realmente rentável? Como que nós podemos saber o que é uma fotografia para o mercado corporativo e quais as suas características? Sim, é um tipo de fotografia extremamente rentável e que está aí no mercado há um bom tempo. Bom, a sua principal característica é mostrar um profissional ou uma empresa, de forma que eles possam ser exibidos na mídia de uma forma geral. Pode ser em redes sociais, em sites ou até mesmo em material impresso. Bom, a fotografia corporativa ela é realmente bem ampla. Quando a gente fala de foto corporativa, pode ser fotografia de crachá, isso mesmo, pode ser fotos de eventos e até mesmo de arquitetura e interiores de uma determinada empresa. Mas hoje nós vamos focar em retratos em estúdios para profissionais liberais ou então para algum profissional atrelado a alguma empresa. E essas fotos sendo feitas em estúdio, elas podem ser amplamente usadas em várias mídias, principalmente em mídias online, onde você pode fazer um banner para o seu Facebook ou então imagens para postagens no feed ou no story do Instagram, dependendo do tipo de empresa ou do tipo de profissional liberal que você está fotografando, que são amplamente usadas para matérias em jornais, em blogs, material impresso, banners e fotos para postagens em diferentes mídias sociais. Bom, agora que nós entendemos o que é uma foto corporativa, nós vamos nos preocupar em três frentes principais: como vender, como fotografar e como entregar o produto final para o seu cliente. Claro que o tempo que nós temos aqui é extremamente restrito e eu não vou poder me aprofundar tanto nesses assuntos, mas eu vou dar um norte para você que está querendo iniciar nesse tipo de fotografia. Primeiro, como vender? Vender é a parte mais difícil de todo o processo fotográfico. Realmente é bem difícil a gente convencer uma pessoa a comprar o nosso produto. E você aí pode até estar pensando o seguinte: pois é, realmente, Andrei, o mercado está muito ruim para a fotografia. Eu vou te dar uma informação muito importante. Está errado. Tem muito mercado, muito mesmo. O que pode estar acontecendo é que você está se vendendo da forma errada. Isso mesmo, fotógrafos se vendem o tempo inteiro. Nós não vendemos apenas um produto, apenas uma foto. Nós vendemos momentos, emoções e informação. E é exatamente isso que empresas e profissionais liberais buscam. Bom, eu vou falar para vocês uma frase muito básica que vocês já devem ter ouvido e muito: quem não é visto, não é lembrado. Então, chegou a hora de realmente se movimentar. Mostre o seu trabalho, seja na internet ou seja no mundo real. E olha só, gente, tem um mundo real cheio de clientes sedentos por uma fotografia linda que seja um diferencial e alavanque os seus negócios. Existe um mundo real. Tem muita gente que fica extremamente focada em publicidade, em Facebook, em Instagram e esquece que tem um mundo cheio de clientes lá fora. E principalmente se você estiver iniciando nesse ramo, tenha em mente o seguinte: você precisa de material, ou seja, você precisa de ótimas fotografias produzidas para esse tipo de foto corporativa que você está querendo vender. Quem está querendo entrar nesse mercado realmente não pode ter medo de fazer algumas fotografias de graça. Isso não significa que você nunca mais vai cobrar. Vai chegar um momento que você vai ter o seu portfólio, você vai colocar ele embaixo do braço e vai sair e fazer as suas vendas, mas nesse primeiro momento, se aparecer alguma oportunidade para fazer fotografias de graça, faça.
é portfólio e experiência para você. Pronto, já fizemos as fotos e já resolvemos aparecer. Agora, realmente nós precisamos vender. E essa realmente é a parte mais importante. Você tem que vender se você realmente quiser continuar com o seu sonho de viver através da sua fotografia. Espalhe a palavra, invista, seja em mídias sociais, seja panfletos impressos, seja em empresas. Você tem que aparecer e fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. Pessoas e empresas. Estude o mercado e use o telefone, por favor, seja aquele telefone fixo ou o seu aparelho de celular. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante para vendas. Ele vai com certeza ajudar você a alavancar bons negócios. Olha, tenha em mente o seguinte: quando você sair para se mostrar e para vender, você precisa ter uma identidade visual completa, muito bem definida e organizada. Com certeza, o seu cliente ou já viu ou irá olhar o seu trabalho em alguma mídia social ou em algum lugar que o seu portfólio esteja disponível. E isso realmente, no final das contas, é um fator de compra, porque o cliente vai querer ter um profissional que se mostra antenado com a atualidade, bem organizado e profissional. E depois de aparecer, de falar no WhatsApp, de falar no telefone, vai chegar um momento que alguns clientes realmente vão procurar você e você vai visitá-los. Não se esqueça, tenha em mãos o seu portfólio, seja ele digital ou impresso. Ou melhor, tenha os dois em mãos. É uma grande vantagem você ter um portfólio digital e impresso. Você vai fazer o seguinte: você vai escolher as suas melhores fotos e vai mostrar para o seu cliente. E quando eu falo melhores, são só as melhores, tá? Não é para mostrar todas as fotos que você já tirou na sua vida. O cliente não tá lá para perder tempo e ele tem que ver o melhor material que você conseguiu produzir. Ok, tudo bem. O cliente conheceu você, entrou em contato, teve a primeira reunião e realmente gostou do seu produto. É hora de criar o primeiro orçamento. Bom, a Linda Doll, ela é coaching e profissional liberal e ela acabou encontrando algum material meu na internet e gostou e acabou entrando em contato comigo. Lembre-se, eu estou iniciando nesse mundo de fotografia para esse tipo de profissional. Fiz algumas fotos muito bem pensadas e coloquei elas como publicidade e também no portfólio embaixo do braço e marquei uma entrevista. E a Linda, ela já olhou algumas fotos minhas que estavam em redes sociais e no meu site. São coisas importantes. Tem que ter a identidade visual muito bem feita, uma logomarca e fotos para o cliente ver e realmente se interessar. Foi o que aconteceu com a Linda, ela entrou em contato comigo e nós vamos para a nossa primeira reunião. Meu nome é Linda Doll, eu trabalho com coaching executivo, eu desenvolvo empresários e profissionais autônomos a alcançarem o nível máximo do seu potencial nos negócios. Eu preciso de fotografias para expor a minha imagem de uma forma extremamente profissional nas minhas mídias sociais. Eu conheci o trabalho do Andrei através das redes sociais, vi algumas fotos muito interessantes sobre mercado corporativo e decidi procurá-lo. Bom, agora vamos pensar. Nós vamos precisar de um estúdio. Ou você já tem o seu estúdio, ou você aluga um espaço para fazer esse trabalho. Nós precisamos de uma maquiadora, de um auxiliar. Nós temos que pensar na edição que vai ser feita para essas fotografias. Vai ser entregue digitalmente ou em mídia física. Não se esqueçam. Todos esses detalhes precisam ser descritos no seu orçamento, cada um com os seus valores. E claro, não se esqueça de descrever o valor da sua diária. E é o seguinte, é diferente o valor da diária que você trabalhou fotografando para o valor do tempo que você vai passar editando as fotos, tá bom? E não se esqueça, deixe bem claro para o seu cliente que o valor pode ser negociado para pura e simplesmente o cliente olhar aquele seu valor, achar caro e simplesmente descartar ele. Deixe isso bem claro que o valor sempre é negociável. Eu falo de negociável porque realmente você pode reduzir alguns custos no seu orçamento.
Vou te falar um exemplo prático. Se você vai fotografar uma mulher, como é o meu caso, da Linda, você pode tirar a maquiadora e assim reduzir custos. E você dá a possibilidade da sua cliente ir já maquiada para a sessão de fotografias. Mas tenha em mente o seguinte: tenha um valor mínimo e nunca abra mão desse valor. Você tem que realmente se valorizar como profissional. Se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso. Então não se esqueça, tenha um valor mínimo e não abra mão dele, mesmo que isso custe esse trabalho. Não se preocupe, outros irão aparecer. Ouça atentamente o que o cliente tem a dizer para você. Isso é uma parte muito importante, pois dessa forma você vai poder oferecer soluções através do seu trabalho. Você pode usar também gatilhos mentais de venda para você ser melhor sucedido nesse assunto, e é importante. Eu não vou me aprofundar nesse esquema de gatilhos mentais, mas tem muita gente boa na internet que ensina a você como vender utilizando gatilhos mentais de venda. Entenda o seguinte: o cliente ele está investindo com a intenção de ter um retorno financeiro. Portanto, mostre valor no que você faz. Se o seu cliente não ver valor no seu trabalho, ele definitivamente não vai contratar você. E acredite em mim, os gatilhos mentais funcionam muito bem. Pronto, beleza, a venda foi feita, o cliente aprovou o seu orçamento e é hora de colocar todos os detalhes em um contrato. Descrição de valores, prazos, locais, quantidade de arquivos que serão entregues, tempo de edição, ou seja, de pós-processamento, e até mesmo o tempo de cessão de direitos do uso dessas imagens. Quanto mais bem descrito e detalhado for esse contrato, menos eventuais dores de cabeça podem acontecer no futuro. Agora vamos para o segundo fator que nós precisamos nos preocupar, que é como as fotografias serão feitas. E nesse caso, nós vamos falar e muito de equipamentos. E aqui eu vou subdividir em 3 principais grupos: corpo de câmera que você pode usar, melhores lentes para esse tipo de fotografia e luz. Já que nós estamos fotografando em estúdio, a luz é um dos principais fatores a serem bem pensados. APS-C ou full frame? Qual delas usar? Que tipo de objetiva é melhor para retratos em estúdio? Quando a gente fala em retratos, obviamente a gente pensa na 50mm f1.8 de cara. Será que ela é a melhor? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês: o tamanho do sensor não é fator decisivo para a qualidade final do seu arquivo. Você mesmo com uma T5i que está aqui em cima da mesa, você vai conseguir um ótimo desempenho para sua fotografia. Bom, no meu caso, eu tenho também uma 6D Mark I, que é uma câmera de entrada do mundo full frame Canon, e é ela que eu vou escolher. Não se esqueçam, não se prendam a marcas. Vocês podem usar Nikon, Fuji, Sony, todas elas realmente vão dar conta do recado. Ok, já escolhi o tipo de câmera que eu vou usar, no caso a 6D Mark I, mas qual o melhor tipo de objetiva para se usar? Bom, eu vou falar para vocês, basicamente lentes Prime. Isso mesmo, lentes Prime têm uma qualidade superior. Você deve estar pensando, mas Andrei, não é melhor você usar uma lente zoom, já que esse zoom pode ajudar você na hora de fazer as fotografias? Sinceramente, eu acho que não, mas como você já está em estúdio e o estúdio tem um espaço limitado, as lentes Prime realmente são as melhores opções, e se você precisar se aproximar ou se afastar um pouquinho, é só dar um passo para frente e para trás. No final das contas, isso faz muito bem para o fotógrafo, porque ele pode ter novas perspectivas na sua fotografia. Então, movimente-se. Minhas principais opções de objetivas para sensor APS-C: 35mm f2, 50mm f1.4 ou f1.8. Eu sempre indico 50mm f1.4 para esse tipo de retrato. Agora, para sensores full frame, eu vou de 85mm f1.8, que está aqui, e da delícia 100mm macro f2.8. São as melhores opções.
Hoje no estúdio eu vou exclusivamente fotografar com a 85mm f1.8. Por que eu gosto muito dessa lente? Ela tem uma nitidez ótima e sempre que eu fotografo com ela, a foto sai praticamente pronta. A edição é pouca, ela tem ótimo contraste, ótima cor e a nitidez que eu já falei para vocês dela, que é muito boa. A 100mm macro também, tá? Tem uma nitidez muito boa, cor e contraste. Essas duas são da linha intermediária da Canon, tá? Vocês têm objetivas da linha básica, que é essa daqui que tem esse risquinho prata, objetivas da linha intermediária, que é essa daqui que tem essa linha meio dourada, e vocês têm objetivas Prime, que são essas aqui, que são as lentes L, que são de alto desempenho. Então é isso, se você está de APS-C, pode ir de 50, o campo de visão vai ficar um pouquinho mais curto e vai depender, se o seu estúdio for menorzinho, você pode ir de 35mm, full frame vai de 85 ou de 100. Mesmo assim, eu tenho certeza que algumas pessoas estão pensando no caso da lente zoom. Claro, é bom você ter lente zoom, por exemplo, essa 1750 f2.8 da Sigma no seu kit, porque você pode fotografar para eventos corporativos e aí sim você vai precisar de zoom. Você vai num evento e algum outro tipo de fotografia que você precise de uma movimentação bem maior do que a movimentação que você tem dentro de um estúdio. Agora, luz, que é a parte mais importante. Já falamos de câmera, do corpo da câmera, já falamos de objetiva e vamos falar de luz. Primeiro deles, lá no estúdio eu vou falar de modificadores de luz para vocês, então por enquanto eu vou falar só dos equipamentos que vão emitir luz. Você pode usar rádio flash com flash dedicado, colocado num softbox ou num strip box. Nesse caso aqui, eu estou usando o YN622NTX da Yongnuo. Aqui embaixo também eu tenho o receptor da Yongnuo e o flash 580EX2. São ótimas opções e quando você usa um flash como esse, você tem controle total da luz. Você pode colocar mais potência, menos potência, na verdade não é potência, é o tempo que a luz fica ligada e você tem um controle extremo. Agora, você também pode usar uma tocha de estúdio, que é um flash no final das contas, tá? É a mesma coisa, ele tem uma ótima potência, só que nesse caso aqui, ele é manual, não trabalha em TTL, ele tem apenas 4 potências diferentes aqui, mas também trabalha muito bem e é com ele que eu vou brincar hoje. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um receptor, vou ligar um cabo de sincronia nele e vou colocar esse meu aqui, esse outro receptor, que não é receptor, que vai mandar o sinal, em cima da minha 6D e vou trabalhar com flash sem fio dentro do estúdio. Um último equipamento que muita gente deve estar pensando se eu vou falar ou não é o fotômetro dedicado. Gente, nesse caso eu não vou usar hoje o fotômetro dedicado. E aí você se pergunta, Andrei, como é que você vai fazer para se guiar? Bom, um pouco de experiência na fotografia, algumas tentativas e erro e histograma. O histograma é uma ótima ferramenta para você se guiar caso você não tenha um fotômetro dedicado. Claro que com um fotômetro desse tudo fica muito mais fácil. Você vai disparar o seu flash e ele vai te dar a informação aqui. Por exemplo, você precisa f8 e aí você vai fazer toda a fotometria da sua câmera. Então, hoje nós não vamos usar esse fotômetro, mas se você tem e você sabe usar, pode usar sem medo que realmente vai ajudar bastante no processo fotográfico. Bom, uma última dica para vocês e é a dica diretamente na câmera. Você pode fotografar em RAW mais JPEG. Eu sei que vocês sabem que eu sempre defendo que a gente tem que fotografar sempre em RAW, mas existem alguns casos diferentes que você pode usar a fotografia em JPEG sem problemas e justamente a foto em estúdio te dá essa alternativa. Por quê? Como você tem controle total da luz, você pode fazer uma foto praticamente pronta direto da câmera. E se você não tem tempo, é aquele job realmente corrido que você foi na empresa, fez 150 fotos e precisa entregar no final do dia, o JPEG realmente pode te ajudar, sendo menos pesado e assim você vai poder trabalhar de uma forma mais dinâmica, seja no Photoshop ou no Lightroom.
Bom, seguinte pessoal, eu já mostrei para vocês os tipos de equipamentos que a gente pode usar em estúdio. Bom, recapitulando rapidinho, eu vou usar a 6D com a 85mm, como eu falei para vocês, 85mm f1.8 para full frame e 50mm f1.8 ou f1.4 para APS-C. Não vai ter tanta diferença na qualidade final do seu arquivo fazendo fotografia em full frame ou em APS-C, porque o mais importante da fotografia realmente é a luz. E aqui nós temos o controle total da luz. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um esquema para vocês que é muito usado na fotografia. Vocês podem ver que capa de revista e o tipo de fotografia corporativa vai usar esse esquema de luz. Primeira coisa que você tem que se atentar: modificadores de luz. Eu estou usando esse softbox, estou usando esse stripbox e atrás da Linda, chega um pouquinho para cá, Linda, por favor. Ó, tem um outro flash. Para que vai servir esse terceiro flash? Como a Linda vai precisar de imagens para colocar no seu Facebook, ela precisa de algumas fotos com um fundo completamente branco para ser feito o recorte lá no Photoshop, que depois eu vou mostrar para vocês nas edições, tá bom? Então eu vou mostrar com essas três luzes. O primeiro é com esse softbox, com o flash a 45 graus de cima para baixo. Essa é uma foto muito bonita e exige muito pouco equipamento. Câmera na mão e um flash. Você não precisa usar essas tochas dedicadas de estúdio. Você pode ter um flash dedicado com um rádio que você pode colocar de qualquer maneira. O equipamento, tá? Aqui ele pode variar bastante, mas o ideal é que você use ou flash de estúdio ou então um flash dedicado. Iluminação contínua não é tão bom assim para esse tipo de fotografia. Vou fazer a primeira foto para mostrar para vocês somente com essa primeira luz. Linda, por favor. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, como eu estou usando a 85mm, eu tenho um campo de visão mais fechado e eu vou fazer o modo retrato. Linda, você pode ficar de frente para mim. Você vai fazer o seguinte, você vai levantar um pouquinho o ombro, pouca coisa, o rosto um pouquinho. Isso, perfeito, tá? Ok. Isso, você pode chegar um pouquinho mais para trás, por favor. Um pouquinho mais. Excelente. Vamos lá, mais uma vez. Isso, pode ficar dessa maneira. Ok. Vamos lá. Trazer essa luz um pouquinho mais para cá. Muito braço cruzado? Pode fazer de braço cruzado, sem problema. Isso, então essa de braço cruzado é legal, você fica mais lateralmente. Isso, beleza. Rostinho para frente, queixo para frente, é isso aí. Ok, vocês já estão vendo aí na tela essas primeiras fotografias somente com essa primeira luz a 45 graus. É muito importante, é a regra de ouro na luz na fotografia. 45 graus. Significa que você vai ter que fazer sempre assim? Não, mas essa é a maneira mais fácil e mais rápida de você conseguir fazer esse tipo de luz. Beleza? Agora vamos para a segunda luz e eu vou colocar esse strip atrás dela para ela ter uma segunda luz de recorte, que eu não quero que tenha um vazamento muito forçado na frente do rosto, apenas na lateral. Bom, seguinte, então vocês já viram o esquema com essa primeira luz aqui a 45 graus. Aquela luz que está no fundo, se vocês perceberem nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela já está ligando e ela está fazendo exatamente esse degradê no fundo que eu acho muito bonito. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora uma foto que eu vou fazer sem essa imagem aqui, ó, sem esse flash. Desliguei ele. Eu vou lá neles porque esses flashes são todos manuais, tá? Se você tiver outros flashes mais tops, você consegue fazer todo o controle, até mesmo desligar o flash pelo seu controlador aqui em cima da câmera, beleza? Então vamos lá. Linda, isso, excelente. Ah, é bom fazer fotografia com quem gosta de fotografar, que é bem mais fácil. Olha lá. Agora, nós não temos um degradê. Vocês estão vendo a imagem aí na tela. Nós não temos um degradê no fundo tão demarcado e nós temos com essa luz aqui um segundo ponto de iluminação de recorte que está separando a Linda do fundo. Extremamente importante. 2 pontos de luz. Se você tiver a possibilidade de usar 2 ou 3 pontos de luz,
realmente a foto vai ficar mais interessante. Vamos fazer agora mais algumas fotografias aqui da Linda e eu vou mostrar para vocês lá na edição, no pós-processamento, no Photoshop, tá bom? Eu não vou usar o Lightroom para fazer essas fotografias, eu vou usar o Photoshop. Claro, se você fizer muitas fotos, aí sim você pode usar o Lightroom para fazer o pós-processamento. Então, só recapitulando rapidinho, essa parte aqui, eu acho que é a parte que a maioria de vocês que já é fotógrafo profissional domina, tá? Luz, extremamente importante. Equipamento, a gente já entendeu o que a gente precisa. 6D, 85mm 1.8, 3 pontos de luz, que é o esquema de luz mais usado para esse tipo de retrato corporativo em estúdio. Se você for na empresa, o esquema de luz é diferente, porém esse cara aqui, de uma luz alta a 45 graus incidido no rosto da pessoa, pode ser usado em diversos tipos de fotografia que vai ficar muito bonito. Agora, eu e a Linda, nós vamos tirar algumas fotos que ela realmente precisa para as redes sociais dela e vamos seguir em frente. Gente, eu já vou dar uma cortadinha e já vamos pular para o escritório no pós-processamento. Você acha que a vida de fotógrafo é fácil? Ó, eu vou dar uma dica para vocês, que é a dica que vai se sobressair a tudo. Equipamento, luz, tenha um ar-condicionado que funcione. Porque aquele ar-condicionado ali não está funcionando e está difícil, até mesmo para o conforto do seu cliente. Uma coisinha que é realmente importante. Bom, uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Vocês têm um modelo que não é modelo profissional. Então vocês têm que conversar e deixar a pessoa extremamente à vontade. É muito complicado. Geralmente quando a gente aponta um monte de luz, aponta uma câmera para o rosto da pessoa, ela tem a tendência de ficar muito nervosa. Não se esqueça de elogiar, não se esqueça de ser uma pessoa ativa, uma pessoa feliz, para tornar um ensaio bem melhor. Quanto melhor o clima entre o fotógrafo e a pessoa fotografada, melhores as fotografias finais. Então, se a Linda estiver se sentindo bem aqui dentro, se estiver sendo divertido para ela, o sorriso vai ser mais natural e a foto realmente vai ficar bem mais bonita. Bom, beleza, novo dia, já estou aqui no escritório e nós vamos começar a falar de pós-processamento, de edição. Bom, essa é a tela do Adobe Camera Raw que está dentro do Photoshop. Eu gosto muito de usar ele quando nós temos poucas fotos. Quando é um job que tem bem mais fotos, eu acabo usando o Adobe Lightroom. E eu não uso muito o Lightroom CC, eu acabei gostando de usar o Lightroom Classic, que é aquele com a interface que nós já estamos acostumados. Bom, a sessão de fotos durou mais ou menos 40 minutos e eu gravei só os primeiros 10 minutos, porque depois eu realmente precisava me concentrar nas fotos que eu fiz para Linda Doll. Eu precisei orientar ela bem, porque realmente no começo a pessoa fica meio nervosa, ela não fica solta e a gente tem que direcionar a modelo. Na realidade ela não é modelo, ela é profissional liberal, empresária e ela não está acostumada com esse lance de ter câmera apontada para ela e ficar fazendo poses. Eu fiz algumas fotos e fiz uma seleção para mostrar para ela escolher as 20 que ela vai preferir. Então, você não vai mostrar todas as fotos que você fez e lá na hora da sessão, eu também não costumo mostrar muitas fotos para o cliente, tá? Eu mostro uma ou outra que eu gosto mais, mas eu não mostrei todas as fotos para ela. Então, eu fiz essa pré-seleção, enviei para ela e ela já escolheu as 20 fotos que ela precisa com 4 looks diferentes, tá? Eu não vou mostrar a edição foto a foto para vocês que não tem o porquê. Eu só vou dar uma pincelada rápida por cima do que eu gosto de fazer nesse tipo de tratamento de imagem, que é um tipo de tratamento que tem que ser leve, não pode ser aquele tratamento forçado. Você não pode deixar o seu cliente com aquela pele plástica, como tem muito fotógrafo aí que gosta de fazer. Nada contra, cada pessoa tem a sua opinião e a sua maneira de fazer as suas edições no pós-processamento, mas eu gosto de um look bem mais natural. Essa foto aqui, só uma coisa, depois que eu parei de gravar, eu tirei a 85mm f1.8 e coloquei a 50mm f1.4, porque eu queria me aproximar um pouco mais da Linda e com 85mm eu não teria essa possibilidade. Então, aqui está a foto, eu fiz em f18, 1:180, ISO 50 em 50mm, tá? Gente, estúdio é uma coisa maravilhosa, né? Olha isso. A gente tem uma nitidez realmente absurda, é uma nitidez sensacional,
onde a gente consegue fazer fotos realmente incríveis. Por quê? Porque nós temos controle total da luz. Tá vendo? Eu coloquei o F18, até foi muito fechado, nem sei por que eu fiz esse F18. Tava fazendo geralmente em F11, mas você vê que no F18 a gente tem um controle muito bom. Aqui no pós-processamento a primeira coisa que a gente faz é remover os desvios cromáticos e ativar as correções de distorção de lente. Vocês podem ver que não mudou muita coisa, porque a 50mm ela quase não tem distorção. Aqui, em nitidez, vocês acham que precisa dar mais nitidez? Não, né? Se você vir aqui, ó, e der nitidez, no final das contas, você vai acabar estragando a foto. Nitidez demais estraga a fotografia. Então vamos deixar, a foto já está realmente bem nítida. E aqui nas curvas, eu gosto muito de trabalhar com uma curva em S, mas bem leve, para dar um contraste bem leve. Então o que eu faço? Ó, clico aqui, arrasto um pouquinho para baixo, clico aqui, arrasto um pouquinho para cima. A perninha do S aqui embaixo, olha lá, ó, eu subo um pouco e essa perninha de cima eu sempre desço um pouco. Então eu tenho esse S bem leve, tá? Bem leve, ó. Você tá vendo aqui, ó, não existe mais preto e não existe mais branco na nossa imagem. Ou é cinza, né? Um tom de cinza ou um tom de cinza bem claro. E aqui, gente, como eu falei para vocês, a fotografia em estúdio, principalmente quando a gente faz ela com essas objetivas prime, a gente não tem um trabalho de edição tão forte no quesito de correção de cores, contraste. Olha só, vou mostrar para vocês. A temperatura de cor para mim já tá ótimo, tá? Ela foi feita em 5450 Kelvin. O contraste, eu geralmente não mexo com muito contraste. Eu vou subir um pouquinho as sombras aqui para eu poder dar um detalhamento maior no cabelo dela. E vou colocar uns 6 pontos do desembaçar, o de Haze. Eu gosto muito, porque antes eu usava muito a claridade, que na verdade não é claridade, né? O clarity é clareza, clareza, traz nitidez. E só que ele muda um pouco os tons das cores, e já no desembaçar não. O desembaçar ele dá mais contraste mantendo essas cores. A vibração também bem pouca coisa, ó. Apertar Shift e vou abrir objeto. Beleza, deixa o arquivo abrir aqui e realmente o pós-processamento é uma parte extremamente importante do processo fotográfico. Eu sei que eu estou falando bastante isso, que todas as partes são importantes, mas são conhecimentos bem distintos, né? Você está vendo que ao longo desse vídeo a gente falou sobre o conhecimento de como se vender, né? É o conhecimento de ter orçamento, contrato e de como mostrar o seu trabalho para o potencial cliente. Depois, como fotografar, quais equipamentos usar e agora o pós-processamento. Realmente é muita coisa que a gente tem que fazer e que tem que saber e são muitos detalhes, realmente. Aqui, geralmente eu uso essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de pincel de recuperação para manchas. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um Ctrl J aqui e vou rasterizar essa camada. Vamos lá, eu vou dar um Ctrl mais, e agora eu vou começar, ó, eu apertando a tecla Alt no teclado e clicando com o botão direito, eu aumento e diminuo o tamanho do meu pincel e para cima e para baixo eu aumento ou diminuo a dureza, o softness. Então vamos fazer assim, ó. Vamos deixar ele mais ou menos assim e vamos um pouquinho menor. E vamos começar, olha lá, ó, a remover algumas manchas. Gente, isso é normal, todo mundo tem manchas, ó. E a gente vai fazer esse trabalho na pele da Linda. O que acontece? Cuidado! Cuidado na hora de fazer o pós-processamento da sua imagem. É muito importante que você não tire totalmente as expressões do seu cliente, tá bom? Então, vamos lá? Vou fazer essa ediçãozinha rápida aqui e já volto para vocês para mostrar como é que ficou o resultado. Pronto, ó, já finalizei, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a foto original de quando eu comecei e essa é a foto com a recuperação de manchas. Vocês estão vendo que dá uma boa diferença no rosto da pessoa e mesmo assim a gente não tirou a naturalidade, a gente deixou a Linda com muita expressão. O que acontece? Tem uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer, eu vou clicar aqui nessa camada e vou apertar Ctrl Shift A no teclado.
E o Ctrl Shift A serve para você voltar para o câmera RAW. E tem uma coisa muito importante que você tem que fazer. Você vem aqui no filtro radial. Olha lá, ó. Você vai aumentar um pouquinho a exposição, mais ou menos 0,5 pontos. E vai dar uma clareada nos olhos. Olha lá, ó. Deixa eu dar essa clareadinha aqui e essa aqui. Pronto, ó. Vamos voltar? Pronto, ó. Vou dar um OK. Viu? Dei uma clareada nos olhos. Isso é uma coisa que é bem importante para que a atenção da pessoa que está vendo essa foto vá totalmente para os olhos, que exista realmente esse lance de olhar no olho da pessoa. Então, gente, eu não tenho mais muita coisa que eu faria aqui nessa foto. Eu não vou separar o fundo, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com imagens para o Story do Instagram. Nós temos muitas opções que nós realmente podemos usar nesse tipo de fotografia. No caso da Linda, ela quer usar nas suas mídias sociais e a fotografia, uma fotografia diferenciada, uma fotografia bem feita e bem pensada, realmente pode se tornar um diferencial para um profissional na hora de vender o seu produto ou serviço. Uma das técnicas que eu realmente gosto muito de usar para correção de pele é o Height Pass invertido e eu vou fazer ele rapidinho aqui para vocês. Bom, primeira coisa, eu vou dar um Ctrl J aqui, vou duplicar a camada, vou colocar HP aqui em cima e vou colocar Linda Doll na camada de baixo. E aí o que acontece? Olha lá, na camada de cima, eu vou vir aqui em filtro, desfoque, vamos lá, desfoque gaussiano e vou achar aqui uma maneira com que a pele dela fique boa. Vamos colocar aqui 15 pontos, tá bom. E aí eu venho... Gente, o enfoque aqui não é mostrar para vocês a técnica do Height Pass invertido. Eu acho que todo mundo pode encontrar isso facilmente na internet. Eu só vou mostrar para vocês como eu faço para fazer essa suavização da pele das pessoas que eu fotografo nesse tipo de fotografia. Então vamos lá. Filtro, outros, alta frequência ou Height Pass. Lá é 15, então eu vou colocar um 8 aqui, tá? Geralmente a gente coloca metade, um terço, e aí vamos lá, Ctrl A, Ctrl I, porque é Height Pass invertido, e depois a gente coloca aqui como luz linear. Pronto, beleza. E agora a gente vai aplicar de novo o filtro de desfoque gaussiano. Vamos lá? Desfoque gaussiano mais ou menos... 7, 6. Ok. Agora, segurando a tecla Alt no teclado e apertando aqui na máscara, eu vou criar uma máscara que vai esconder essa camada do Height Pass e eu vou apertar B no teclado para minha brush e o fluxo aqui eu vou colocar mais ou menos 40%, beleza? Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho aqui e vamos começar a trabalhar, ó. Começar a trabalhar na pele da Linda. Então agora aqui a gente começa a pintar. Eu coloquei o fluxo mais fraco aqui em 17%, ó, que ele começa a realmente suavizar a pele, ó. Ele está fazendo uma suavização realmente interessante e, ó, ele ainda mantém um pouco a informação de poros, e se você acha que está muito forte, você vem aqui e pode diminuir a opacidade para que esse efeito não fique muito forte, muito marcante. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse efeito, vou passar o pincel em todo o rosto da Linda e aí vou mostrar para vocês o resultado. Pronto, já terminei aqui e eu tenho já esse Height Pass invertido feito. Deixa eu dar um Ctrl G aqui para agrupar. Essa é a imagem original sem tratamento de pele e essa é a imagem com todo o tratamento que a gente fez. Um tratamento que não é muito pesado, um tratamento simples. Eu fiz em 2 minutinhos, muito rápido, e fiz com o mouse. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora aqui com uma caneta, ia ser infinitamente mais rápido e realmente é um resultado que fica excelente. É uma fotografia corporativa, uma fotografia feita de maneira extremamente profissional, que realmente pode trazer bons frutos para quem está comprando esse produto que nós fotógrafos vendemos. Realmente nós temos que ter atenção a todos os detalhes, desde a hora que a gente vai procurar algum cliente e se vender, passando pela fotografia, pelo tipo de equipamento, tipo de luz que usar, até o pós-processamento e a maneira que você vai entregar para o seu cliente. Bom,
nesse caso aqui, como é que eu vou entregar essa fotografia para a Linda? Bom, vou colocar essa imagem aqui em tela cheia para vocês poderem ver melhor o resultado. O que acontece? Agora que eu já fiz a edição de todas as fotos, fiz a exportação, eu faço da seguinte maneira: eu exporto em full, no tamanho total, coloco numa pasta e depois faço uma exportação para as mídias sociais, Instagram, Facebook e por aí vai. Essa exportação precisa ser feita com a aresta mais longa em 2048 pixels. Vocês têm que ficar sempre antenados que todo ano esse lance muda. Então vocês têm que prestar bastante atenção nisso para ter a mínima perda de resolução e de nitidez na hora que o seu cliente fizer o upload para a rede social, beleza? Isso é um fator importante. Outro fator, como é que a gente tem que entregar essas imagens para o cliente? Bom, você vai definir isso na hora que você está fazendo a venda. Eu defini com a Linda que eu vou entregar essas fotos de maneira digital. Eu vou colocar todos os arquivos gerados após a minha edição na nuvem. No meu caso, eu uso o Google Drive, mas você pode usar o serviço de nuvem da sua preferência. E vou fazer a entrega para ela dessa maneira, está em contrato, mas se o cliente quiser que o material seja impresso, isso vai estar lá uma cláusula do contrato com valores descritos, tudo direitinho. Você pode entregar digitalmente, você pode entregar impresso ou você pode entregar em uma mídia física. Pode ser, não sei se usa ainda DVD, mas pendrive com certeza eu sei que usa. Você pode colocar os arquivos e colocando, claro, o valor a mais que é necessário para poder entregar em todas essas mídias diferentes. No caso da Linda, só online, ela quis só online para ter o custo mais reduzido possível. E essa é uma opção que você pode dar para o seu cliente lá na hora de orçamento para ele reduzir mais ainda os custos. Bom, aqui está um dos arquivos finais que eu vou entregar para a Linda, que ela já fez a escolha das fotos, e eu realmente gostei muito de ter tido essa oportunidade de falar para vocês como se faz retratos em estúdio para profissionais liberais em empresas. É um tipo de fotografia extremamente rentável, um tipo de fotografia que realmente é muito legal de fazer, exige um bom conhecimento, exige um bom equipamento e realmente mostra o quanto a profissão do fotógrafo é complicada e quantos fatores a gente tem que pensar ao mesmo tempo. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade que o FotoDG me deu para falar esse tema para vocês. Eu realmente fiquei muito feliz, muito agradecido. Eu gostaria de deixar um grande abraço para todo mundo que trabalha no Fotografia DG. Gostaria de deixar um grande abraço para você que está aí me assistindo nesse congresso nacional online e que também, não sei se você comprou esse curso depois, ele vai estar à venda para quem não conseguiu pegar ele online. Então, um grande abraço a todos vocês e é isso aí. Se vocês estão curtindo todo esse trabalho, não se esqueçam, tem muita gente palestrando sobre diversos temas, diversos assuntos relacionados à fotografia. Não fique apenas nessa palestra, nesse meu vídeo que eu fiz. Veja, tem muita gente legal, César Augusto, uma galera muito interessante que realmente entende muito de fotografia e eu, Andreizão, tô metido aqui no meio. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima!